quebra Deus. das algemas das religiões. Mas, com a descoberta do Espírito Santo, o aparecimento do Espírito Santo, do conhecimento do Espírito Santo, nesse terceiro milênio, Deus irrompe com o igrejismo, com essa dominação. E nos liberta para a liberdade dos filhos de Deus. Para a liberdade dos filhos de Deus. As algemas são quebradas. Temos um libertador. Quem é ele? Quem é esse herói? O Espírito Santo. A face de Deus aqui na terra. O Mestre. Somos libertados das cadeias ideológicas, das doutrinas dos teólogos, dos igrejismos. Sim. Quem vai nos tirar das algemas ideológicas do igrejismo? Hoje, através do Espírito Santo, se descortina no cenário do nosso mundo a presença de Deus. Hoje temos a oportunidade de conhecer a Deus como Deus quer ser conhecido. Hoje ninguém mais pode enganar. Não há como enganar. Não há como sufocar. Estamos no tempos de liberdade, onde Deus pode fazer ver a sua vontade. É a quebra da dominação humana para passar ao tempo da liberdade dos filhos de Deus. E o grande mestre nesta história agora é a face de Deus. Quem é a face de Deus? A face de Deus, no presente momento histórico da história da humanidade, é o Espírito Santo, o Paracleto, aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não será pela força do homem, nem pela glória do homem, mas tudo será feito pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, hoje o Espírito Santo nos mostra o verdadeiro olhar de como devemos ver Deus. Na minha época, nós tínhamos um olhar e éramos ensinados a ver Deus lá no céu. Um céu tão distante que, como resultado, desanimava muitos. E muitos nem se sentiam mais encorajados a buscar Deus, pois Deus estava distante. Assim que a religião passava a Deus, Deus está no céu. Então, era uma luta buscar Deus. Eu vou buscar Deus. Vou buscar Deus. Por que essa palavra, vou buscar Deus? Ou como outros chegavam, eu vou buscar Deus. Aonde? Na igreja. Vamos buscar Deus onde? Em casa. Na igreja. Olha o termo, vamos buscar Deus. Quer dizer, Deus está longe. Se você vai buscar Deus, é porque Ele não está perto. Ele está longe. Essa é uma ideologia que a igreja passou para nós. É uma ideologia que vem certamente do Velho Testamento.
onde Deus estava longe por causa do pecado. Deus estava longe. Aí tinham que buscar realmente Deus através de sacrifícios e ofertas. Esta é uma ideia do Velho Testamento que perdurou 2000 anos. E a minha geração foi educada com essa ideia na cabeça. Buscar Deus. Hoje a gente pode ver, se eu coloco essa ideia na minha cabeça de buscar Deus, é porque eu estou colocando Deus bem distante. Ele está lá no céu, num lugar bem distante. E muitos vendo esta colocação e sentindo a necessidade e não sabendo como evocar a presença de Deus, chegam à conclusão de que Deus não existe. Outros chegam à conclusão de que Deus deu inteligência para o homem, virou as costas para o homem e disse: homem, agora você se vira, você é inteligente. Outros, por terem recurso, por terem saúde, por estarem bem estabelecidos, diz: para que eu preciso de Deus? Eu tenho saúde, eu tenho casa, eu tenho dinheiro, eu não preciso de Deus. Deus não existe. São as conclusões dos homens. Por uma causa básica, colocaram Deus distante. Colocaram Deus bem distante. Um Deus distante vai gerar todas estas considerações e postura do ser humano. Uns vão dizer: ele nos abandonou, agora nós temos que fazer o nosso próprio caminho. Outros vão dizer: eu tenho recurso, eu tenho casa, eu tenho dinheiro, para que eu preciso de Deus? Deus para mim não existe. Outros vão dizer já direto: Deus não existe. É fabricação do homem. Tudo isto por um motivo: porque colocaram Deus distante. Mas agora, no terceiro milênio, o milênio do Santo, quando o Espírito Santo entra no cenário e o povo está conhecendo sobre o Espírito Santo, a verdade aparece. E nós vemos que a coisa não é assim. Deus não está distante. E agora nós podemos folhear a Escritura Sagrada e podemos ver que Deus não está distante, e Jesus falou isso. Mas nosso olhar não conseguia perceber a fala de Jesus Cristo. 2000 anos, Jesus Cristo falou: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Mas nós nunca compreendemos realmente o que significa essa palavra de Jesus Cristo, que o reino de Deus é chegado. Então colocamos Deus como um Deus distante, e por estar distante, a nossa palavra é: vamos buscar Deus. Vamos buscar Deus. Irmãos, vamos buscar Deus. Sendo que o reino de Deus é chegado. Nós não entendemos essa palavra de Jesus Cristo. Não entendíamos. E íamos buscar Deus. Sendo que Jesus disse: o reino de Deus é chegado. Jesus se queixava disso para uso da sua época, pois ele falava e eles não entendiam as palavras de Jesus Cristo. Jesus dizia: por que vocês não entendem o que eu digo? O que acontece com a mente de vocês? Eu falo e vocês não me entendem.
Jesus sentiu esse drama nos dias dele. Ele falava e o povo não entendia nada. Jesus chegou a apelar: já que vocês não entendem a minha palavra, tento entender pelo menos pelos milagres que eu faço. Olha os milagres que eu faço. Aí vocês vão ter um entendimento de Deus. Não é? Não entendem. Não entendem nem o conceito de igreja. Um aqui está dizendo: existe igreja sincera. Nem o conceito de igreja entende dentro da Escritura Sagrada. Tem a Escritura na mão, mas não entende a Escritura. Porque a letra mata. A mata está escrito. E acha que está no caminho da verdade. A minha igreja verdadeira. Está cego. Cego. Cego pelas teologias dos homens, pelo brilho dos homens, pelo brilho dos teólogos. E não entendem nada sobre o Espírito Santo. Não se deixam guiar pelo Espírito Santo. Esqueceram que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus e não por doutrinas de homens. Então passam 40 anos, 50 anos, 60 anos, 80 anos numa igreja. E se acham, hein? Mas não são dirigidos pelo Espírito Santo. Estão amarrados, acorrentados pelas doutrinas dos teólogos, pelos ensinamentos de homens, que receberam o título de bacharel, de mestre, de doutores, títulos de homens, doutores forjados pela maquinaria eclesiástica dos homens. Estão acorrentados e não sabem. São presos das teologias. São cativos. Pensam que são filhos de Deus, mas não. São filhos das doutrinas dos homens. Estão longe de Deus. Estão apegados, aferrados a doutrinas de homens, a ensinamentos de homens. Leem as Escrituras, mas com a luz, a ótica das doutrinas dos homens. Mas, felizmente, com o conhecimento do Espírito Santo, nesse terceiro milênio, a luz radia. E há a quebra do igrejismo. Há a quebra das cadeias ideológicas. Onde você tem um mestre por excelência, o Espírito Santo. Ele vai guiar você em toda a verdade. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Quem é a verdade? Jesus disse: eu sou a verdade. Então o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. É a face de Deus que ilumina a todo homem que vem a esse mundo, pois ele vai trazer Jesus real, vital, para dentro de você. Jesus disse: se o Pai não trouxer vocês a mim, de forma alguma vocês virão a mim. Não vai ser pelo igrejismo, pelo denominacionalismo, tradicionalismo, que vocês virão a mim. Vocês somente virão a mim se o Pai trouxer vocês a mim. Quando Jesus falou essa palavra, os seguidores dele disseram: dura essa palavra. Sabe o que fizeram? Abandonaram Jesus Cristo. Deram as costas para Jesus Cristo. Você vai dar as costas para Jesus Cristo? Aí Cristo olhou para os discípulos íntimos dele e disse: vocês também vão me abandonar? Pedro disse: Senhor, o Senhor tem a vida. Se nós abandonarmos o Senhor, para onde iremos? Para onde iremos? Certo? Se nós abandonarmos o Senhor, para onde iremos?
Querido, se você abandonar Cristo, para onde você vai? Para que denominação você vai? Sem Cristo, de que vale você ter denominação? Hein, querido? Sem Cristo, o que você é? Hein? O que você é sem Cristo, querido? Sem as Escrituras Sagradas, sem o Espírito Santo, o que você é? Fala para mim. Um seguidor de doutrinas de homens. E nada mais. E vai ter uma grande surpresa quando, naquela hora das virgens, lembra da parábola das virgens? 50% vão para o inferno, cantando glória, glória, aleluia, com a Bíblia na mão. Por quê, hein? Pois Jesus que disse isso, hein? Vai brigar com Jesus Cristo. 50% das virgens vão para o inferno, com a Bíblia na mão e cantando glória, glória, aleluia. Por quê, queridos? Estão andando de acordo com as denominações, com os igrejismos, com as doutrinas dos homens, dos mestres, dos doutores. Abandonaram o Espírito Santo. Não tem o óleo na candeia, a letra mata. O diabo colocou um instrumento para cegar os homens. Chama-se interpretação. Leem a Bíblia segundo a interpretação do doutor fulano de tal. Leem a Bíblia segundo a interpretação de um homem ilustre do passado, fulano de tal. E não conhecem o Espírito Santo. Não são dirigidos pelo Espírito Santo. Tem mestres humanos, abandonaram o mestre divino. De que denominação você é? De que cadeia você é? Em que cadeia você está encurralado? Em 4 paredes? A vida toda? Vamos estudar a Escritura. A parábola das virgens loucas e prudentes não são muito publicadas nas igrejas. Não vejo sermões, pois elas fazem você pensar. Elas fazem você pensar. Mas o Espírito Santo nos liberta das cadeias ideológicas, dos igrejismos, dos denominacionalismos, dos tradicionalismos, amarrados em doutrinas de ilustres teólogos. E assim, a gente não vai perguntar, não vai se fazer essa questão, eu vou buscar Deus. Não. Se você diz eu vou buscar Deus, é porque você está dizendo que Deus está distante. Mas essa não é a colocação de Jesus Cristo. Jesus Cristo não colocou que Deus está distante. Jesus Cristo colocou uma outra coisa, querido. Jesus Cristo colocou o quê? Jesus Cristo colocou o quê? Que o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Quer dizer, está próximo de você, está mergulhado nessa terra. Você está mergulhado no reino de Deus. É isso que Jesus falou. Deus está próximo de você e a face dele é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que guia você em toda a verdade. Não é simples? Deus está próximo a você. E se você tem um Deus próximo a você, qual é agora a sua palavra com ele? Comunhão. Comunhão. Sabe comunhão? Comunhão é proximidade. Você tem comunhão com a sua esposa, porque ela é próxima de você. Deus quer ter este relacionamento íntimo, comunhão com você. Por quê? Porque o reino dele é chegado há 2000 anos e o reino dele está mergulhado nessa terra. Então agora só resta para você, não é buscar Deus. Deus não está distante para você buscá-lo. Agora resta para você ter comunhão com ele. Mas aí você tem que conhecer o Espírito Santo, a face do Senhor, o anjo do Senhor, que está junto de você. Aí você vai ser um filho de Deus, dirigido pelo Espírito de Deus.
Qual é a mensagem de Jesus Cristo? O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Jesus disse, gente, pregue isso em todas as gerações. Me pregue isso em todas as gerações. Em toda a cidade, em toda a tribo, em toda a língua, em todos os povos. E quando vocês fizerem isso, cumprirem essa tarefa, virá o fim. Jesus via que o reino de Deus estava agora chegado, mergulhado aqui na terra. Mas precisamos despertar os homens, fazer esse anúncio para que eles despertem para isso. Pois o reino de Deus tem uma natureza. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus é espiritual. E somente os espirituais podem ver o reino de Deus. O homem natural não pode ver o reino de Deus. Para o homem natural, o reino de Deus é loucura. É por isso que quando eu prego o reino de Deus, muitos aí escrevem: você é louco. Louco. Ele não sabe que já falaram isso para o apóstolo Paulo, que Paulo era louco. Por quê? Porque o homem natural não consegue enxergar o reino de Deus, pois o reino de Deus tem uma natureza, e a natureza do reino de Deus é espiritual. Somente os espirituais veem o reino de Deus. Por isso que para Deus é agradável aquele que tem fé. Se você não tem fé, você não é agradável a Deus. As tuas orações não chegam a Deus. Deus não chega perto de você. Realmente você está longe de Deus. Você se colocou num limite distante de Deus. Mas eu quero que você fique sabendo hoje, o reino de Deus está mergulhado. Deus está junto de você através da sua face, o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que dirige o Filho de Deus em toda a verdade, porque o Espírito Santo é o Mestre. E a verdade é Jesus Cristo. É o Espírito Santo que coloca Jesus Cristo real, vital, dentro do seu coração, dentro da sua vida, e assim torna o Filho de Deus, um cidadão do reino de Deus. Acho que você aprendeu muito hoje, hein? Acho que você aprendeu muito hoje. Isso é a quebra do igrejismo, do denominacionalismo, do tradicionalismo. Pelo Espírito Santo, o verdadeiro mestre. Aquele que vai trazer Jesus Cristo para dentro de você. O Jesus real, vital. Tornando você num filho de Deus, numa nova criatura, nascida da água e do Espírito, da palavra e das revelações do Espírito Santo. Eu acho que eu falei muito hoje, né? Agora vamos ao poder de Deus. Eu acho que você sabe que você tem poder. Se você não sabe, vá no Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 5, versículo 10. Você vai ver que você é sacerdote. Lá no versículo 10 você é sacerdote. No versículo 9, você foi colocado no reino de Deus, não por mérito seu, porque você é bonzinho, porque você faz caridade, mas pelo sangue de Cristo. E Jesus disse em outra parte: eu vos dou autoridade sobre toda a força do mal. Quem é o mal? O diabo e seus anjos. E no meu nome você vai curar enfermo, você vai expulsar demônio. Você tem autoridade. Passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Agora precisa fé. Se você não tiver fé, você não agrada a Deus, Deus não te ouve. Agora vamos exercer a fé? Exercer a fé é dizer o que Pedro falou: Senhor, não tem peixe. Nós batemos a noite toda aqui e não catamos um peixe. Como marinheiros destas águas. A nossa sentença é: não existe peixe aqui, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele teve a coragem de lançar a rede. Qual foi o resultado? Milagre. A rede veio cheia de peixe, porque ele creu, ele teve fé.
creia somente. Senhor, obrigado por tua palavra maravilhosa, e que nos mostra que o teu reino está estabelecido aqui na terra, que nós estamos mergulhados no teu reino, e que agora não temos que te buscar, pois tu estás junto de nós, e que agora tu queres é comunhão conosco, comunhão através do teu Espírito, que é a tua face. Essa é a grande realidade dos nossos dias. Agora nós nos comunicamos diretamente contigo através do teu Espírito. Somos ensinados e dirigidos pelo teu Espírito, pois os filhos de Deus, os reais filhos de Deus, os que o adoram em espírito e em verdade, andam dirigidos pelo teu Espírito, não mais por doutrinas de ensinamento de homens, nem dogmas de homens. Agradecemos esse ensinamento, que o reino de Deus é chegado e que está mergulhado entre nós. Nós vivemos na tua face, na tua presença. Agora temos que ter unicamente comunhão contigo. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós dizemos a todo espírito de morte, a todo espírito de enfermidade, se sai do nosso corpo, da cabeça à planta dos nossos pés, sai todo espírito de perseguição, saia todo espírito de enfermidade dos nossos órgãos internos, da nossa coluna cervical. Saia todo espírito de enfermidade e morte, nosso aparelho urinário, digestivo, circulatório, respiratório, nasal, bucal, visual, ouvidos, pés, mãos, braços e pernas, todo tipo de enfermidade e morte. Espírito de morte sai do nosso corpo, nossa vida, da cabeça à planta dos nossos pés. Sai também de nossa mente espírito de raiva, rancor, mágoa, tristeza, ira, angústia, depressão, loucura. Sai de nossas mentes em nome de Jesus Cristo. Sai também de nossas vidas particulares, espíritos de pobreza, de miséria e de desgraça. Saia também esse espírito de nossos países em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.